Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Goa. O assunto é o Campeonato Carioca 2024 no meio da rodada de número 7 desse final de semana. Jogos de quarta já realizados e até a rodada de quinta também com jogo encerrado. A sétima rodada, você vai deixando seu like, se inscreve aí no canal. A rodada começou na quarta-feira, Bangu e Volta Redonda empataram por 1-1 no estádio Moça Bonita. Os dois times aí numa espécie de limbo no campeonato, aparentemente não vão conseguir brigar lá em cima, já na reta final do campeonato dificilmente vão ter forças para arrancar e também não devem cair, o Bangu já abrindo 5 pontos para o último colocado, Volta Redonda 7 pontos à frente, devem permanecer aí na Série A1 do Campeonato Carioca. No Clássico do Maracanã, o segundo clássico do campeonato, o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0, gol na reta final, um jogo bem ruim, bem pobre tecnicamente, as duas equipes precisam melhorar bastante para ter melhores chances no restante da temporada. Flamengo 1-0 com gol do Léo Pereira nos minutos finais, no abafa rubro-negro. Flamengo foi o time que mais tentou vencer o jogo e até mereceu a vitória. Nessa quinta-feira, no Jânio Moraes, no Laranjão, o Nova Iguaçu venceu o Madureira por 1-0 com o gol do artilheiro Carlinhos, o sexto gol dele no estadual. Nova Iguaçu foi melhor durante o jogo inteiro e mereceu bem essa vitória por 1-0, teve outras chances para marcar. O Nova Iguaçu bem posicionado no campeonato e ameaça seriamente tirar uma equipe grande das quartas de final, lembrando que o Nova Iguaçu em 7 rodadas ele já enfrentou os 4 grandes, ele venceu o Vasco da Gama, perdeu para o Fluminense e empatou com o Flamengo e Botafogo. A rodada de número 7 tem continuidade nessa quinta-feira, nessa noite, Vasco da Gama contra Audax na Arena da Amazônia, uma grande oportunidade do Vasco voltar ao G4, o Fluminense líder no Maracanã recebe o Sampaio Corrêa às 9h30 da noite. E o último jogo da rodada na sexta-feira, 7h15 da noite, lá no Elci Resende em Bacaxá, tem Boa Vista e Portuguesa. Boa Vista até tem chance também de voltar ao G4, mas aí vai ter que secar o Vasco e vencer depois a Portuguesa, e a Portuguesa também com a mesma chance de entrar no G4. Essa é a 7ª rodada com os jogos já realizados quarta e quinta-feira, os jogos que faltam da quinta de Vasco e Fluminense e ainda o jogo da sexta-feira. Vamos para a classificação parcial do campeonato até aqui com 7 rodadas e meia, ou melhor, 6 rodadas e meia realizadas e esperando o término da 7ª. O Fluminense lidera com 14 pontos ganhos, lembrando que depois da 7ª rodada vão faltar só 4 para o fim da fase classificatória para a gente saber quais os 4 que vão chegar às semifinais do Cariocão 2024. O Fluminense tem 14 pontos, tem mais saldo do que o Nova Iguaçu, 8-2, o Nova Iguaçu com essa vitória ultrapassa o Botafogo com o mesmo número de jogos, tem um jogo a menos, ou melhor, um jogo a mais do que o Flamengo, leva essa vantagem. O Flamengo, portanto, podendo aí ser vice-líder nos pontos perdidos, se a gente considerar dessa maneira. Terceiro lugar é do Flamengo, bom destacar mais uma vez o Nova Iguaçu, antes de falar do Flamengo, o Nova Iguaçu já enfrentou os 4 grandes, vai para uma reta final só enfrentando equipes do mesmo porte dele e, pelo que a gente tem visto, o Nova Iguaçu tem uma vantagem técnica sobre as demais equipes pequenas, ele tem aí se destacado bastante entre as equipes de menor investimento. Terceiro lugar o Flamengo, com 12 pontos ganhos, são 3 vitórias e 3 empates. O Flamengo ainda invicto no Campeonato Carioca. Quarto lugar o Botafogo, que tem 11 pontos, perdeu agora para o Flamengo no Clássico e pode sair do G4 dependendo dos resultados de Boa Vista e Vasco ou até da Portuguesa. Se um desses ganhando, o Botafogo vai sair do G4, então ele precisa que Boa Vista e Portuguesa empatem, por exemplo, e que o Vasco não vença o Audax. Missão bem difícil, a tendência é que o Botafogo saia do G4 ao fim da rodada, essa sombra que paira pelo alvinegro, afinal de contas no ano passado o Botafogo ficou fora das semifinais. Quinto lugar o Madureira com 10 pontos, lembrando o regulamento do estadual, são 12 times, 11 rodadas, turno único, os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Está em sexto Boa Vista com 10 pontos, ainda joga na rodada contra a Portuguesa. Sétimo lugar o Vasco da Gama com 9, oitava a Portuguesa também tem 9. Nono lugar o Volta Redonda com 8, décimo o Bangu com 5, está respirando um pouquinho mais aliviado em relação ao rebaixamento, e aí na luta mesmo contra o descenso, 11º Sampaio Corrêa com 1 ponto só, e o Audax, que tem 0, perdeu todos os jogos. Os principais artilheiros do Campeonato Carioca, Carlinhos, do Volta Redonda, tem 6 gols, não 5, como aparece aí. O Lelê, do Fluminense, tem 4. Com 4 gols ainda, o MV, do Volta Redonda. Jefinho, do Botafogo, tem 3 gols. Também com 3 gols, aparecem Rodrigão, do Madureira, e para fechar a lista, o Matheus Lucas, do Boa Vista. Oitava rodada vai ser disputada dias 14 e 15, meio da semana que vem, quarta-feira de cinzas, e na quinta-feira, Sampaio Corrêa contra Madureira, Volta Redonda pega o Botafogo,
tem o terceiro clássico do estadual, Fluminense e Vasco da Gama, o terceiro a ser disputado nesse ano, né? Nova Iguaçu contra Boa Vista, Portuguesa versus Audax e o Bangu vai receber o Flamengo. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca 2024 no meio aí da 7ª rodada. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E é isso, turma. Um grande abraço.